também e pouca chuva. Mas acho que deu pra todo mundo voltar um pouquinho mais renovado, né? Desse ano. Então vamos lá, gente. Falar de Deus na primeira reunião do ano, né? Expressão do Beto, né? Falando dessa inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. Isso está lá no livro dos Espíritos, tá? E aí? O que vem a significar isso? Qual é a ideia que a gente tem de Deus? Como a gente vê Deus? Como a gente sente Deus? Né? Isso é muito interessante, porque a gente tem essa definição, né? Sempre que a gente define, a gente restringe Deus. Causa primeira, né, de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, a inteligência maior que existe no mundo, a suprema, a maior de todas. Causa primária, né? É a causa de tudo. Por ele tudo começou. Bom, até aí a gente sabe. Mas o que mais que a gente sabe de Deus? Né? O que mais que a gente percebe? É natural a gente acreditar em Deus? Todo mundo acredita em Deus? Isso daí é uma coisa assim, universal. O que é que acontece? Deus é esse. Que conceito é esse, né, que a gente tem desse Deus, né? Então a gente vai trocar umas ideias a esse respeito, tá? Afinal, Deus existe? Deus existe. Como é que a gente sabe que Deus existe? De que forma que a gente sabe que Deus existe? De que maneira que a gente sabe que Deus existe? Né? A gente vê lá prova concreta mesmo ali na ciência, no laboratório, né? Ou então uma fotografia, ou uma gravação de Deus, ninguém tem. Só Moisés lá que recebeu as tábuas da lei, mas segundo a gente sabe, não foi Deus mesmo que falou com ele. Aquilo foi uma escrita direta, né? E é um fenômeno mediúnico, a qual os espíritos superiores fazem uma escrita direta. O espírito nem apareceu para ele, apareceu a pedra já escrita, a tábua da lei, né? A gente sabe disso, que esse Deus que Moisés se referia, que falava com ele, era um espírito superior, mas não era Deus, né? E a gente vai entender daqui a pouco por que não era Deus, né? Então a gente não tem nenhuma prova concreta dele. Até se existisse ainda as tábuas da lei, que a gente costuma falar, se a gente conseguisse, se em arqueologia a gente tivesse essas tábuas da lei, a gente não ia falar que é a prova de Deus, porque não foi Deus que chegou ali e escreveu. Porque no próprio relato de Moisés diz que ela apareceu escrita, certo? A gente sabe também que a dúvida é admissível. Nós somos seres inteligentes e desde todos os tempos, graças a Deus, a gente pergunta muito, a gente duvida muito. Por que eu falo graças a Deus? Porque é por isso que a humanidade cresce, é por isso que a gente está sempre evoluindo, que a gente não aceita os conceitos fechados, prontos, é assim e acabou. A gente está sempre buscando entender e buscar por quê. Então, ela é admissível no homem inteligente. Isso é natural a gente perguntar. Mas se Deus existe mesmo, onde está Deus? É natural todas essas indagações, na juventude, na maturidade, na velhice, em todos os tempos, a gente às vezes tem lá um dia que a gente duvida de Deus existe. Principalmente quando acontece alguma coisa ruim, porque a gente tem conceito errado de Deus. Nós vamos entender por que a gente tem conceito errado de Deus. Quando eu não entro na faculdade, e é uma grande tragédia para mim, eu falo assim, mas Deus também não acreditou. Deus também não deve existir, porque não é possível. Tanto que eu estudei e ele não me ajudou. Ou quando eu perco alguém da minha família, muito querido, e que eu me revolto com Deus, por que Deus? Por que comigo? Né? Eu questiono Deus. Então isso é muito natural. Um dia na vida da gente a gente faz isso. Às vezes vários dias, várias horas do mesmo dia, né? Não existe fé verdadeira sem que se entenda e se acredite.
visão equivocada de Deus, né? A fé deve ser raciocinada e fruto da razão. Então a gente vai perceber que a gente vai começar a indagar por que Deus existe, como que Deus existe. Aí a gente vai começar a raciocinar. A gente percebe que o universo é toda uma engenharia maravilhosa. O engenheiro que fez esse universo aqui, ele é um engenheiro super maravilhoso. Porque, olha lá, se a força nuclear forte, uma das forças que compõe o átomo, fosse infinitamente diferente, os átomos não se estruturariam. Se ela fosse um pouquinho além ou um pouquinho aquém dessa força, os átomos não se estruturariam e não formariam a matéria. Porque é exatamente esse valor do átomo. Por quê? Qual foi o engenheiro que calculou isso e que fez isso? Exatamente. Se mudar 1 milímetro para lá ou 1 milímetro para cá, dá diferença. Não existe matéria organizada, né? Porque as estrelas produzem equilibradamente a mesma proporção de carbono e oxigênio, os elementos básicos da vida orgânica. Como que em cada esfera diferente, a matéria ela se compõe da mesma forma, ela se forma da mesma forma, né? Ela é formada da mesma forma. Evidentemente que em outras combinações, outras composições, mas o elemento principal é o mesmo. Por que cada esfera é a mesma coisa? Então a gente vai fazendo esses raciocínios e essas relações e a gente percebe que deve ter lá uma inteligência por trás disso, quando a gente pensa isso. Falei, isso daí não se produziu sozinho. Isso aí não deve ser obra do acaso, porque são muitos detalhes e detalhes muito pequenos, né? O entendimento e a compreensão da existência divina deve ser obtido de maneira indireta, pelo uso da inteligência e da razão. Então a gente percebe que a gente não vai conseguir provar Deus. Eu não vou conseguir fotografar Deus. Eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar e compreender a maravilha que é essa grande inteligência que, a partir de sua vontade, criou tudo de uma forma harmônica que pudesse existir sozinho dentro de leis, né? O átomo só é átomo porque existe uma lei que faz com que as suas cargas positivas e negativas existe uma combinação e ele se mantenha integrado, né? Então isso aí tudo é uma lei que foi feita junto com o átomo. Se ele sair disso, ele desintegra, certo? Além de ter uma também distorcida, mas uma inteligência sobre raciocínio, né? Então, o princípio que a gente tem que analisar quando a gente vai entender Deus é o da obra e do autor. O que significa isso? Toda obra que manifeste um aspecto inteligente necessariamente deve ter uma inteligência que o concebeu. Ora, se a gente percebe que tudo que é feito, vamos falar que a gente está vendo aqui, obedece a uma inteligência, alguém inteligente é que fez. Quando eu vejo esse relógio aqui, eu não posso imaginar que esse relógio aqui sozinho pegou as pecinhas dele lá e se montou sozinho, né? Primeiro teve que ter uma engenharia e a partir daí alguém que executou, né, esse trabalho, porque ele é um trabalho inteligente, ele serve para uma coisa inteligente que é marcar a hora. Então tem atrás dele uma inteligência. Se a gente observar o universo, a gente vê que o universo é uma obra inteligente. O homem é uma obra inteligente. Se a gente vê a maravilha que é ser homem, corpo físico, cada
Uma célula, o que é uma célula? Então, é uma inteligência. Que é uma inteligência maior que a formação de um ser humano, né? O corpo de uma mulher, a gestação, dizem que eles tentam até, já tentaram, até e devem tentar até hoje, fazer em laboratório. Uma gestação inteirinha em laboratório. A gente sabe que essa concepção já pode ser feita, né? E eles puseram essa criatura concebida dentro de um líquido, igualzinho se fosse uma barriga de mãe. Interromperam lá pelo terceiro mês e estava tomando forma monstruosa. Ela se transformaria em homem. Quer dizer, o homem com toda a sua inteligência hoje e a sua tecnologia hoje ainda não consegue criar um corpo, eu não vou dizer nem um corpo do espírito, um corpo, né, por ele mesmo. Então, se existe essa criação desse corpo físico, do espírito, de inteligência, de tudo isso, deve ter uma obra inteligente por trás de tudo isso, né? E essa inteligência a gente chama Deus, né? A inteligência suprema. Todo efeito comprovadamente inteligente manifesta uma inteligência criadora. Quer dizer, nós somos efeitos de Deus, né? Somos efeitos de uma obra. E quem é que criou? Uma inteligência. O homem consegue? Não. É uma inteligência superior, que a gente aqui chama Deus, né? Então é esse sistema que a gente tem que pensar. Aí a gente pensa assim, mas também a gente só fica falando em Deus, Deus. De repente a criação do universo pode ser explicada por acaso, por coincidência. De repente houve o Big Bang lá e as matérias, os átomos foram se aglutinando e viram isso que virou, né? Aí a gente vai analisar apenas alguns aspectos já definidos pela ciência, quer dizer, aí a ciência já comprova. Como um único elemento gerador pode formar todos os demais diferenciados entre si, sem alguma força nos moldasse para tal? Tudo bem, existiu o Big Bang, explodiu, se aglutinou. Mas como é que formou? A Terra, Marte, cada uma de uma maneira. Uma estrela branca, uma estrela vermelha. Como que formou tudo isso? Por que não formou tudo igualzinho? Não é? Então, esse daí é um fato que a ciência já explica. Olha lá, se as forças gravitacionais envolvidas na criação do universo variassem em uma parte em 12 bilhões, quer dizer, 1 seguidos de 40 zeros, 1 vezes 10 seguidos de 40 zeros, quer dizer, é uma coisa, né, mínima, assim, a matéria não se agregaria. Quer dizer, se não existisse essa tal de gravidade aí, e ela não fosse exatamente igual ela é, não existiria um universo. E o universo não existia mais. Então a gente pode perceber que por trás disso tem uma mãozinha lá, uma inteligência maior. Se a força nuclear forte, uma das forças que compõem o átomo, fosse infinitamente diferente, os átomos não se estruturariam. Essa aqui eu já falei. Repetir. Bom, então isso foi algumas partes que a gente percebe que a ciência explica que existe uma inteligência por trás da criação do universo. A ciência não fala em Deus, mas ele sabe que existe uma força maior, porque todo esse equilíbrio não pode ser fato de uma coincidência. Aí no campo subjetivo também a gente pode continuar analisando o universo. Quer dizer, nós mesmos, por nós mesmos, podemos ficar pensando e analisando se existe lá, né, Deus. Por que as leis da natureza são do jeito que são? Por que a gente nasce, cresce, envelhece, morre? Esse dia para trás eu pensei assim, a gente podia nascer velho
natureza é do jeito que é. A gente, com a nossa inteligência pequena, com a nossa filosofia comum de ser comum, a gente pode pensar tudo isso. Por que é desse jeito, né? É porque o universo é feito das coisas, é feito como que é. Como que elas apareceram? Como que apareceu a terra? Como que apareceu a água? Como que apareceu o peixe? Como que apareceu o anfíbio, o ser humano? Toda vez que eu vejo um bebezinho, eu sou fascinada por criança. Eu fico falando, gente, como que pode de um átomo, de uma célulazinha, juntou com outra pequenininha, formou essa maravilha que é o ser humano, que vai ter 100 anos desenvolvendo inteligência, então, a gente pode assim, ficar filosofando a esse respeito, né? Como que o universo conseguiu a sua organização perfeita e absolutamente exata? A gente está passando por um momento agora de mudança climática. Então, a gente está ouvindo dizer que o eixo da Terra ele já mudou um pouquinho. Né? E a gente está vendo toda essa tragédia de chuva, e seca, e terremoto, e maremoto, né? Antigamente era maremoto, tsunami. Então a gente percebe que assim, lá 1 milímetrozinho, quando falar assim, subiu quanto? Né? Quanto que mudou o eixo? Milésimos, e deu essa diferença. Né? Fala assim, as águas do oceano estão ficando mais quentes. Aí eu falei assim, mas tem que ficar um pouquinho mais quente. Quanto? Falou, menos que meio grau. O que é meio grau de uma água? Mas, se vocês lerem na internet, está morrendo muito peixe. Esses dias apareceram milhares de peixes mortos sem motivo. Não é problema químico. Fizeram exame, era a temperatura da água. Às vezes, tem aves que elas estão perdidas, porque as aves migratórias, elas se direcionam pelas forças magnéticas da Terra. Tem algumas que estão ficando desorientadas, elas se perdem. De vez em quando aparece um pinguim onde que não devia aparecer, né? Um pássaro que esse pássaro não é daqui. Por que esse pássaro apareceu aqui? Eles estão ficando desorientados. Tudo por causa desse milímetro pequenininho que, né, mudou. E eles falaram assim que a temperatura da Terra até mais uns 20 anos vai subir 1 grau. O que é 1 grau? Né? Mas vocês podem perceber que na Europa tem gente que morre por causa do calor. Para a gente que é tropical, até que tudo bem, mas lá na geleira, tem lugar que eles não conseguem caminhar mais. Era um caminho inteirinho de gelo, agora virou água. Então eles não conseguem passar por um espaço para o outro mais, porque subiu aquele caminho, derreteu. Então, quer dizer, para a gente aqui perto, a gente não percebe muito, mas essas mudanças pequenininhas fazem a diferença. Então, quem é que criou tudo isso? Dessa forma, com essa matemática, com esse projeto, para que tudo se encaixasse e a vida pudesse se desenvolver na Terra. Como você está achando do ano, também está percebendo as mudanças, por exemplo, está no verão, você passa e fala, não quero. Às vezes você gosta das horas aí, essa coisa, eles estão acostumados a gostar da estação do ano, então é quente, então, essa própria mudança. É verdade. Nós estávamos até brincando, aí o Júlio chegou muito adiantado, veio 6 meses na frente, né? Todo mundo de bota, de agasalho, de janeiro. Ele foi para a praia. É possível também admitir Deus do ponto de vista racional. Esse ponto de vista filosófico, né? Que a gente estava filosofando, a gente não tem explicação, a gente só pensa, né? Aí de novo, a gente retoma. Toda obra tem um autor. Todo efeito inteligente manifesta uma razão que criou. A gente tem que entender que a criação do universo da Terra é uma obra inteligentíssima. Inteligentíssima. Então, a razão que o criou também é inteligentíssima. Então a gente pode falar que é inteligência suprema. Não é? Todo efeito tem uma
causa inteligente, que a gente pode chamar de Deus. Né? Se você quiser chamar de outro nome, ele também não se ofende, né? Deus. A existência de Deus também pode ser admitida a partir das revelações das diversas crenças e religiões. Mesmo o homem primitivo tinha essa crença dentro de si. Aqui, gente, a gente pode fazer um parâmetro, porque a gente sabe que durante toda a humanidade, desde que o homem é primitivo mesmo assim, humanoide, já existe essa ideia intuitiva de um ser superior, né? Então, só que esse ser superior que eles acreditavam, cada um acreditava de Deus, acreditava em Deus, dessa força superior, da maneira com que eles raciocinavam. Por exemplo, o homem primitivo não entendia o trovão, não entendia como que era aquele barulhão no céu, o raio, né? Então ele achava que era obra de um Deus, né? De uma coisa superior a ele que ele não conseguia entender. Muitas vezes eles não entendiam a terra germinar e dar fruto. Então tem a deusa terra. A gente sabe que na história da humanidade tem a deusa terra, tem o deus sol, né? Porque ninguém entendia como o sol aparece, desaparece. Então, tudo que a gente não entende muito, a gente fala que é Deus, né? Então, assim tem essa crença, né? O ensino das diversas religiões em todos os tempos. E com isso, as criaturas organizavam religiões, oferendas, para acalmar aquele Deus. De repente, começa a pegar muito, meu Deus, o que a gente faz? Vamos agradar esse Deus para parar de proteger. De repente, um vulcão, né? Cospe fogo para todos os lados, então é o Deus fogo. Vamos agradar, fazer um sacrifício, alguma coisa para esse Deus, para acalmar Deus, para acalmar a ira de Deus. Então aí foi organizando as religiões. E mesmo os homens que já foram ficando mais evoluídos, na Idade Média também, foram tendo essa ideia desse Deus que é irado, que a gente tem que acalmar, que a gente tem que fazer uma promessa, que a gente tem que fazer um sacrifício, mas sempre pensando em Deus, numa força superior. Os mensageiros divinos, nós falamos agora de Moisés, né? E assim, falando de Moisés, a gente sabe que existiram vários mensageiros divinos que vieram trazer essa ideia de Deus, inclusive no Oriente, porque Deus, nós estamos falando aqui do Ocidente, que a gente fala Deus, Moisés, Jesus Cristo, são as religiões ocidentais, mas a gente não pode esquecer das religiões orientais mesmo, né? Buda, não vou lembrar as indianas, todos esses mensageiros divinos. E essa crença intuitiva mesmo do ser humano, né? A gente sabe que o ser humano intuitivamente acredita em Deus, mesmo aquele que é ateu. Ele é ateu graças a Deus, né? Então a gente sabe que lá no fundo chega um momento que ele acredita que existe uma força superior. Ele não pode até não chamar de Deus, ele pode chamar de energia, ele pode chamar de qualquer outra coisa, mas a gente sabe que é Deus. E eu falei, Deus pode chamar de o que você quiser. Se ele quiser chamar de Zé, ele não vai chamar. Se quiser chamar de Maria, também ele não vai chamar, né? Porque Deus é essa inteligência maior, certo? Existem outras vias para o conhecimento de Deus, além da científica, da filosófica, do pensamento racional. Existem outras vias, né? Das religiões existem outras vias. A via emocional, moral e a percepção espiritual. Emocional, ela me conforta eu saber que existe um ser superior que comanda todo o universo e que a gente não está sozinho nesse universo imenso, né? Então, essa cabe dentro do meu emocional e de cada uma das pessoas essa existência de Deus. É do ser humano, da criatura humana, necessitar dessa crença, necessitar desse conforto emocional. Isso é necessário. Moral, né? A gente sabe
oriental eu nem conheço, né? E essa percepção espiritual, a gente tem essa percepção, a gente é espírito, a gente é filho de Deus, a gente é criação de Deus, então a gente se identifica com Deus, com esse lado espiritual. Então, naturalmente, é da criatura humana essa busca espiritual, essa busca, esse reencontro com a criação. Isso é natural, faz parte da filosofia, da psicologia do ser humano, isso. A gente buscar esse encontro com esse Criador, né? Aí, gente, eu botei essa figura de Deus, isso é de Miguel Ângelo, na Capela Sistina. Olha que Deus bravo, né? Porque essa é a ideia que a gente tinha de Deus lá na época de Moisés, né? Na época que isso daí está retratando a criação do universo. Então, essa é a ideia que a gente tinha de Deus durante toda a evolução da Terra, que a gente tem essa ideia, esse Deus punitivo, esse Deus bravo, esse Deus homem, esse Deus, ele é representado como um ancião, porque o ancião tem sabedoria, imagina-se, né? Então ele é representado dessa maneira, né? Esse aí é o Deus, a figura de Deus no Miguel Ângelo. Essa aqui também é. Olha lá, ele está muito acima do homem e dando vida ao homem, né? Essa é a leitura de Miguel Ângelo na Capela Sistina, né? Aqueles todos atrás, até eles falam assim que são os anjos, né? Que são os colaboradores de Deus. O Miguel Ângelo faz essa leitura. E aqui, gente, é Deus, olha como ele é bravo, né? Ele está separando o dia da noite. Essa daí é a figura que ele está fazendo. Então vocês imaginam, a gente imagina essa figura de Deus, essa ideia que a gente tem de Deus, que a gente carrega. Nós espíritas ainda carregamos essa ideia de Deus, desse Deus punitivo, desse Deus agressivo. A gente já conseguiu caminhar um pouquinho para frente. A gente já sabe que Deus é Pai, é misericórdia e é justiça. Não é? A gente sabe disso. A gente tem certeza disso. Então, esse Deus não serve para nós. Esse Deus ancião, né? Bravo, positivo, esse Deus aí não serve para a gente. A gente não acredita nele. O quê? Clica no meio da slide. Clica aí. Clica aí. Pode clicar. Eu apertei alguma coisa. Então a gente vê o velho Deus, disciplinador, juiz, distribuidor de castigos e recompensas. O Deus que conduz nossas vidas de obstáculos para provar nossas virtudes. Essa é uma visão do entendimento equivocado de Deus. Quer dizer, esse Deus disciplinador, juiz, a gente não acredita. Mas esse distribuidor de castigo, a gente ainda pensa. A gente fala assim, Deus me castigou. Eu fiz alguma coisa errada, Deus me castigou. Às vezes a gente pensa nisso, não é? Deus me ajudou. Deus fez, graças a Deus, eu não acendi. Foi graças a Deus. Deus me recompensou. A gente pensa nisso. Né? E também Deus pontua a vida da gente com obstáculos. A gente fala, é uma aprovação. O Espírito tem muito isso, né? Isso é uma aprovação de Deus. Deus está querendo provar para ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Né? Para provar as nossas virtudes. A gente pode perceber que essa é uma visão errada. Por que é uma visão errada? Mesmo essa. A gente vê tanto falar de prova e expiação no Espiritismo. Expiação é punição. E prova é para provar as nossas virtudes. Por que é errada essa visão de Deus? Porque para o Espiritismo,
Deus não é uma pessoa ou um espírito como nós. Não é. Ele não tem forma, quer dizer, ele não é um homem, ele não é uma mulher, ele não é um velho, ele não é um jovem. Ele não tem figura humana, Deus. E ele não tem sentimentos humanos. Então ele não tem raiva, ele não tem proteção, ele não tem orgulho, ele não tem nenhum desses sentimentos humanos que a gente tem, que a gente carrega. Os espíritos superiores que trabalharam na codificação definiram Deus como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esta resposta não explica a natureza de Deus, íntima de Deus, inacessível para nós, por enquanto, mas possibilita entender como o poder criador do universo. Então a gente sabe que Deus criou Deus, a gente não sabe o que é Deus, se é gênio, a gente sabe que não é gente, mas a gente não sabe muito bem o que é, a gente não tem inteligência, capacidade. No próprio livro dos médicos, a nossa linguagem, o nosso entendimento é muito pequeno para entender Deus. A gente não vai conseguir entender Deus, essa inteligência suprema. Mas a gente vai conseguir entendê-lo, percebê-lo pelos seus atributos. E a gente entendendo isso, a gente vai perceber que Deus não castiga ninguém. Deus construiu o universo pela sua vontade e fez uma lei que rege todo esse universo. Quando a gente se afasta dessa lei de Deus, que Deus fez, a gente é punido. Não por Deus. Deus tem mais o que fazer do que ficar olhando se eu fiz errado ou não. A própria lei toma conta de mim. A minha consciência é o meu juiz. Eu sei que eu errei. Então, quando eu falo assim, graças a Deus eu passei de ano, sim, eu passei de ano, porque estava lá no meu projeto reencarnatório, eu devia ter essa profissão, eu me esforcei, porque se eu não tivesse me esforçado, esse projeto reencarnatório ia empurrá-lo, eu ia ter que fazer de novo, ia ter que nascer outra vida para fazer isso. Então, Deus nos criou dentro de uma lei que a gente tem que viver dentro dessa lei. Eu sair dessa lei, eu sou punida, né? Punida pela lei e não por Deus. Da mesma forma que na terra, se eu comer alguma coisa contra a lei, eu vou ser julgado por um juiz, né? E vou ter que, como punição, fazer alguma coisa. Mas essa vou ser presa, vou ter que pagar uma cesta, sei lá, fazer alguma coisa. Mas essa punição, ela tem que ser para me consertar, para mim mostrar que eu estava errado, para que eu faça a trabalhar de maneira correta, assim também é Deus. Toda vez que eu passo por um sofrimento, por uma dificuldade, estou sendo punido, estou pela lei. Mas para que serve esse sofrimento? Ele serve para aprender que eu errei e aprender a fazer o certo. Então é isso aí que a gente tem que ter Deus. Deus é essa criatura. Agora eu não vou falar mais graças a Deus, não fala. Foi graças a Ele que eu estou aqui. Né? Vai com Deus, vai com a energia cósmica de Deus. Né? Deus te abençoe, meu filho. E a energia de Deus abençoe você. É nesse sentido que a gente tem, né? Seguindo, senão não vou ficar. Aí, então, de novo. Os Espíritos falaram para a gente, tá? O livro dos Espíritos, a pergunta número 1, abriu lá o livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não pergunta quem, porque quem é pessoa. Ele pergunta o que é Deus, né? O que é isso? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ainda não temos evolução espiritual, inteligência suficiente para conhecer completamente Deus. Mas, sem sombra de dúvida, podemos compreender os seus atributos. Né? Então, a gente pode... Agora, alguns atributos que a gente pode entender Deus, saber como que Deus funciona, como essa energia, essa inteligência suprema. Deus é o atributo da eternidade. Deus é eterno. Ele não teve princípio e nem terá fim. Por isso,
Da onde veio Deus? A gente não tem ainda inteligência, capacidade, evolução espiritual para saber de onde surgiu Deus, né? A gente não sabe, mas a gente sabe que Ele é eterno. Desde toda a eternidade Deus existe e Deus cria Deus de toda a eternidade. Ele não foi criado, mas Ele é criador, né? Imutabilidade, é imutável. Ele não é sujeito a mudança de qualquer espécie. Então Deus não pode envelhecer, não pode ser aquele homem velho, não é? Porque Deus é imutável, Ele não muda. As suas características são sempre as mesmas. Ele não é matéria, então Ele não está sujeito a modificação. Ele é imaterial, portanto é puro espírito, mas não espírito igual a gente vê, igual a gente é. É um espírito que a gente não sabe que na escala espírita é Deus, primeiro Deus, né? Depois matéria e espírito nós, né? Depois puricidade, é único, pois se houvesse mais de um, teríamos deuses e não um Deus só. Então a gente não tem o Deus da luz, o Deus do pão, o Deus da terra, o Deus da água, Deus. Ele é onipotente, por nada e é impossível. Aí a velocidade de novo. Nada é impossível. Eu falo assim, para Deus nada é impossível. Tá certo, para Deus nada é impossível. Mas Deus tem muito mais o que fazer do que derrogar as suas próprias leis. Se Ele fez as leis, é porque as leis sejam cumpridas e o universo caminha segundo suas leis, né? Então, quando acontece algum milagre, a gente fala assim, para Deus nada é impossível. Realmente. Mas o que está acontecendo ali não é uma intervenção de Deus naquela lei. É aquela lei que a gente não conhecia de maneira integral e aquela lei pode ser melhor compreendida, né? Igual quando a gente faz, por exemplo, se eu espetar aqui, é da lei natural humana que vai doer. Mas se um hipnotizador me hipnotizar e me sugestionar que não vai doer, não dói, né? Então, o que é isso? É uma lei. Está doendo, só que eu não estou percebendo a dor. Então, existia alguma coisa além daquela lei que pôde me... Ficou mais confuso do que ajudou, né? Deixa eu ver se eu acho outro. Existem algumas características que a gente não entende da lei. Por exemplo, da lei da gravidade. Vamos falar isso, da lei da gravidade. Aqui na Terra, a lei da gravidade é uma lei. Se você jogar uma pedra para cima, a pedra vai cair rapidamente. Dependendo da lei da física, até você fazer a conta de quantos segundos ela vai cair. Se você jogar uma pedra na Lua, a pedra vai cair também, mas ela vai cair mais levinha. A lei da gravidade existe, mas ela é menor ali. Entendeu? Então, se a gente não conhecesse isso e a gente fosse passear na Lua, e fosse jogar uma pedra para alguma coisa, não ia acertar com a rapidez que a gente imaginava. Porque a lei é a mesma, só que às vezes ela modifica aqui e ali conforme o conhecimento avança, certo? Um outro exemplo, antigamente, se você pegasse uma pneumonia lá na Idade Média, você morreria. Hoje, graças a Deus e a penicilina, que é o antibiótico, a gente também não morre. Quer dizer, a gente descobriu alguma coisa que pode matar aquelas bactérias que antigamente eram mortais. Então é nesse sentido. A lei não é derrogada. A gente aprende a usar a lei. É igual advogado. O advogado tem o código da lei, ele estuda que lá tem umas brechas, não tem? Você pode sair por ali. Na lei de Deus também tem não uma brecha para você poder sair, mas para você realizar alguma coisa. E depende do seu conhecimento.
da perfeição dentro da gente. Quer dizer, isso é amor. E ele não foi parcial, ele deu para todo mundo do mesmo jeito. E cabe a nós desenvolvermos essas potencialidades dentro de nós. E que potencialidades são essas, né? São as potencialidades de Deus: inteligência, bondade, perfeição que a gente vai ter um dia, né? Todas essas características de Deus a gente vai ter. Então, por isso que Jesus falou assim: vós sois deuses. Tudo que eu faço e ainda mais, e Jesus podia fazer muito mais do que ele fez. Só que naquela época ele não podia fazer e nem precisava fazer, né? Vocês também farão. Ó, gente, não é hoje. Hoje eu sei que eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. Mas conforme eu for evoluindo, eu vou poder fazer. Eu vou poder utilizar de uma melhor maneira. E a gente percebe que isso é verdade, né? Quando lá no princípio da humanidade, no comecinho, até uma história muito interessante da história do Brasil, a história mesmo. O bandeirante, eu não vou lembrar o nome dele, foi pego pelos índios, tá? Na época do descobrimento do Brasil, das bandeiras, né? Bastante um pouquinho do descobrimento. E ele foi pego. Todos os índios tinham índio canibal aqui no Brasil, não era só na África, não, tá? Também tinha índio canibal. E ele foi preso e ele conseguiu lá, não sei de que forma, se comunicar com o índio, e ele falou que ele era Deus. E ele era um Deus, né? Então ele foi lá e pegou a cachaça que ele tinha, fez de conta que foi no rio, pegou a água, mas na verdade era cachaça, e pôs fogo. E a cachaça pegou fogo, imagina o teor de álcool que tinha essa cachaça. Pegou fogo e ele foi com fogo perto do rio e falou que ia pôr fogo no rio. E os índios ficaram morrendo de medo. E ele foi chamado Anhanguera, que é o Anhanguera, a gente sabe que é da estrada, que é o demônio branco, né? Eles não comeram ele, eles passaram a ter medo dele e ele pôde continuar sua bandeira. Quer dizer, ele conhecia, né? Ele conhecia a característica do álcool, o índio não conhecia, né? Então, ele, na verdade, era um Deus para o índio, porque ele tinha conhecimento. Tá certo que ele usou o lado errado, só que ele foi o demônio. Então, quanto mais nós adquirirmos conhecimento, não tecnológico só, conhecimento moral, a gente vai se aproximando mais de Deus. A gente vai ficando espírito mais puro e a gente vai chegar um dia a ser Deus. Ser Deus, eu vou criar também, não. Deus é único, Ele vai criar. Eu vou ser co-criador, da mesma forma que Jesus. Jesus é co-criador de Deus, né? Jesus é o governador do planeta. Ele é o Filho de Deus. Ele é o governador desse planeta. Então ele é o estágio mais puro do Espírito. Então por isso que ele falou assim, que a gente vai ser igual a ele. E a gente vai fazer coisa que ele faz e ainda vai fazer mais, porque ele podia fazer mais. Então é esse daí que é isso, que é o nosso estudo pequenininho de Deus, que a gente estudou. Espero ter ajudado. Eu acho muito difícil falar de Deus, quando você me falou. Foi você que me ligou. Eu vou falar, vou ser sincero, falei, não, eu tenho que ir, porque eu já recusei 2 vezes. 2 vezes eu estava viajando e não pude ir. Mas Deus é difícil. Mas eu vou tentar falar da melhor maneira possível. Espero que tenha sido claro para vocês. E o importante é que a gente entenda que Deus é Pai Criador. E Deus não é um homem. E Deus não é um homem. A gente não pode, não existe uma imagem de Deus, uma figura de Deus. Quando lá a gente lê que Deus nos criou a sua imagem e semelhança em espírito, em potencialidade, não imagem humana. Então, quando a gente fala que existe vida
Nós não somos referência, Deus é a referência, né? Então a vida possível nessa terra é dessa forma que a vida humana, né? Agora a gente não sabe como é. Então é importante a gente ter essa ideia de Deus e apagar essa ideia católica, porque todos nós que estamos aqui fomos católicos um dia, que a grande maioria do mundo ocidental, se não dizer a maioria, era católica antigamente. E nós viemos de diversas encarnações lá para trás. Então a gente carrega essas memórias, a gente fala atávicas, desse catolicismo, né? Que é esse Deus que ele tem que fazer promessa, que tem que rezar, que tem que fazer penitência, que Deus castiga, que Deus pune. Então a gente tem que tirar isso. A gente tem que compreender que Deus é essa inteligência suprema, criou o universo com suas leis. E a gente tem que seguir as suas leis. A gente está inserido nessas leis. O dia que eu me afastar dessa lei, eu serei punido, mas não por Deus, por mim mesmo. Então quando a gente fala assim, Deus vê o que você está fazendo. Deus não vê, Deus não quer saber disso. Ele está criando, ele está ocupado com as coisas. Quem vê é você mesmo, a sua consciência que vai ver que você está fazendo errado. E que um dia você vai ter que se acertar com a lei. Talvez hoje você não veja, mas daqui a pouco você vai ver que você fez errado. Então isso que é importante a gente entender, para a gente modificar a nossa maneira de agir. A gente tem que agir de conformidade com a lei, porque isso é bom para a gente mesmo. Isso vai fazer a nossa evolução mais rápida. E qual que é a lei maior do mundo, do universo? Qual que é a lei que Deus estabeleceu? A lei do amor. Mas não desse amor que a gente conhece aqui na Terra. É essa lei de amor no significado que amor é dar e receber. É troca. Né? Troca de experiência, troca de fraternidade. É nesse sentido. Então, o dia que a gente estiver sendo fraterno, que a gente estiver trocando, que a gente estiver assim, vivendo um para o outro, conforme você falou no começo, a gente vai conseguir ser mais feliz e a gente vai passar por um mundo de regeneração e aonde a felicidade vai poder existir de maneira melhor. Então eu acho que a gente tem que entender Deus dessa forma: tirar Deus homem, tirar Deus punitivo, colocar o Deus inteligência supremo criador, e que a harmonia do universo é regida por leis. E essa lei é que nos comanda. Acho que isso é mais importante para a gente ver, para a gente entender a dinâmica da vida. Vocês me desculpem se eu não cheguei até o ponto que vocês imaginaram, porque isso foi o que eu consegui. Eu acho que quebrar conceitos assim é muito difícil, né? Principalmente quando isso vem de muitos anos atrás, tudo, né? Eu lembro que quando eu era criança, bem criancinha, eu acreditava, eu via Deus como aquele senhor que estava sentado no trono, tinha um cajadinho. Eu realmente, né, via que aparecia e tudo, nos desenhos e tudo. E eu tinha essa concepção, né, muito forte de Deus assim. Aí quando minha mãe e uma outra pessoa, até católica, foi me falar o que era Deus mesmo, que não era esse senhor que era muito além e tudo mais. Mas eu chorava tanto. Você queria que Deus roubou. Então, nossa, mesmo assim, mas é assim, né, na vida. É difícil a gente quebrar uma coisa que já está dentro da gente. Mais algum comentário? Pergunta? Se puder responder. Aproveitar, a gente tem Uma coisa que eu ouço as pessoas falarem é interessante de Deus. A gente fala assim, quando vê uma visão da natureza, vê a nossa flor, vê alguma coisa assim, eu faço nossa, aquilo ali existe de Deus, né? E isso aí. Eu costumo muito falar, né? Eu até acho assim, interessante essa forma de falar. A gente não tem noção realmente quem é Deus, né?
Não, pode falar, a gente filma. As pelas mais lá. Nossa, por causa do microfone. Tipo assim, posso dar errado, mas Pode falar. É bem isso mesmo, né? A gente ver a obra de Deus e ver ali Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha 16 anos por aí, eu estudava eletricidade, eletrotécnica, então eu estudava eletricidade. E tinha um professor meu, que já era um senhor, já assim, estava quase aposentando. Ele era oriental, Toshio, que se chamava, Yoshimura. Todo mundo gostava muito dele, ele era uma gracinha, pequenininho. E nós estávamos conversando e eu disse assim que às vezes eu duvidava de Deus, porque eu não tinha visto Deus, né? Eu, 16 anos, eu tinha imaginando assim, falando assim. Aí ele falou assim, cara, nós estávamos na mesa, numa bancada, fazendo ligação elétrica, porque a minha matéria era prática, então eu estava ligando lâmpada, descascando fio, aquelas coisas. Aí ele falou assim para mim, veja bem, olha como é que é Deus. Está vendo esse circuito elétrico dentro do fio? Você não está vendo nada. Estou vendo o fio. Dentro do fio está passando uma corrente elétrica. Tá. Ele falou, por que você sabe que está passando uma corrente elétrica? Ué, porque dentro do fio tem um movimento ordenado de elétrons, que é a eletricidade. Ele falou, não, mas aí você fez um conceito, mas como é que você sabe que está passando energia aí ou não? Se você desligar o botão, não está passando, como é que você sabe? Aí eu não sabia responder, não sei eu. Aí ele falou assim, quando você vê a lâmpada acesa, aí você sabe, pelo efeito da eletricidade, você sabe que a eletricidade existe. Quando você pega no fio e toma choque, você sabe, dentro daquele fio está passando uma corrente ordenada de elétrons, que é a eletricidade. Então, isso ficou muito gravado em mim, porque eu sempre fui muito assim, eu gosto de coisa muito concreta. Até hoje eu sou assim. Eu gosto desse negócio, porque eu preciso do concreto para poder trabalhar. Principalmente quando eu vou trabalhar o subjetivo. Então, foi isso que ele me ensinou. Olha o efeito da eletricidade, que é subjetivo para a gente, que a gente não vê com os olhos. Mas a gente vê, a gente sente quando toma choque e vê quando acende a luz. Assim também é Deus. Às vezes a gente sente Deus no momento de uma oração, de um êxtase, a gente sente uma coisa superior e a gente vê Deus na flor, no animal, no nascimento de uma criança, por aí afora. Esse céu azul que eu falo assim, Franca tem um céu azul, da aqui é muito alto, é um azul que a gente não consegue roupa nenhuma, não é? Então eu acho que é muito tranquilo. É muito mais de sentir, de perceber, do que de ver e de fotografar. A gente não vai conseguir tão cedo perceber isso. E pensar assim, quando eu desencarnar eu vou lá falar com Deus. Vai não. Não vai não. Quando muito a gente vai falar com espírito igual a gente, porque você falou de Deus, né? Aquele Deus católico, a gente tem ideia assim, quando a gente morre, Deus faz o julgamento também, põe os bons à direita de Deus e os maus à esquerda de Deus, né? Tem esses conceitos. Deus não tem esquerda nem direita, gente. Todo mundo vai ficar juntinho e a lei vai saber quem é que precisa resgatar, não ser punido, resgatar os seus débitos e aprender, e quem pode seguir no tudo, né? É nesse Pode perguntar que eu não te filmo. Às vezes eu vejo umas flores assim, tão bonitas assim, se você for perceber o tanto que é complexo. Às vezes uma orquídea assim, você vê assim, a complexidade, tudo. É tão bonito, né? Você pensa, não. O homem não consegue reproduzir aquilo. Não vai conseguir. Tem até produzir, às vezes ele vai lá
pode modificar ou fazer algo igual. Mas ele criar ele mesmo, assim, do nada, assim, né? Ou então eu vou pegar, sei lá, não sei o que, o branco, né? Fazer uma flor com vidro, não tem isso. A vida é realmente somente Deus. E eu estava lendo um livro, eu não vou lembrar, acho que é Religião. Um livro bem pesado, fala a respeito do umbral bem baixo, que é as cavernas, né? Umbral, não é o umbral do André Luiz, do nosso pai, aquele umbral tranquilo. Aquele umbral bem escuro. E nesse umbral tinha uma falange de cientistas que eles estavam tentando há séculos produzir a vida, criar como Deus cria. E falanges inteligentíssimas, e eles não conseguem. Mesmo lá, eles conseguem às vezes criar forma, igual aqui, que fez a experiência, faz a clonagem, mas a vida, o espírito, a criatura, ainda. A inteligência não. Tem um segredinho aqui, alguma coisa. Hã? Tem um segredinho, alguma coisinha. Ah, é Deus, né? Deus que criou, ele tem em algum lugar para trabalhar para a gente. Como é que sabe? Só quando a gente for espírito superior que a gente vai poder não criar, mas saber como é que funciona. Né? É nesse sentido, assim. Outra coisa que eu queria falar, esse Deus fugitivo, esse Deus que pune, que é muito bravo, isso aí veio lá do tempo de Moisés mesmo, para nossa religião ocidental, que veio do tempo de Moisés, porque Moisés precisava de um freio naquele povo. Então ele falava que Deus está vendo, Deus está percebendo, e isso foi passando de geração em geração até chegar no cristianismo. O cristianismo usou muito a igreja, Deus, a igreja, quando eu falo igreja, a religião formada como forma de repressão mesmo da sociedade. Então eles utilizavam esse Deus que ficava vigiando a gente. O colégio de freira era muito comum, não sei se ainda nos corredores da escola, Deus te vê, Deus te vê. O menino não fazer arte, sabe? Então, aquele Deus que está ali sempre te regulando. Essa é a ideia que a gente carrega de Deus, e a gente precisa quebrar isso, porque não é isso que vai fazer a gente evoluir. A gente tem que evoluir porque a gente quer ser bom, porque a gente sabe que tem potencialidade, porque a gente sabe que pode chegar lá, e não porque Deus está vendo que Deus vai me castigar. Isso é coisa de criança. A gente já está adolescente na humanidade, a gente tem que participar da nossa evolução, a gente tem que querer, a gente tem que ser parceiro da criação. Então a gente está caminhando para um mundo de regeneração, a gente está deixando de ser criança espiritual. Então, enquanto a gente é criança, a gente precisa comer, entender, porque ele não entende. Quando ele vai pôr o dedinho na tomada, a gente tem que falar, vai fazer dodói, né? Porque ele não entende que ali dá choque. Então a gente tem que passar medo nele, né? A mesma coisa aconteceu no início da humanidade, foi necessário que assim fosse, mas a gente precisa deixar esse conceito de lado, a gente precisa crescer e entender Deus de uma melhor maneira. Porque quando a gente chegar na maturidade, a gente vai enxergar Deus de uma outra maneira, mais próximo do que Ele é. Porque agora a gente consegue só enxergar assim, né? Igual eu nos meus 15 anos. Eu pude só filosofar e ver os efeitos de Deus, né? Eu estava na adolescência, nós estamos na adolescência. Nós estamos enxergando Deus nos seus efeitos. A gente não consegue perceber Deus de outra maneira.